Boa noite, colegas do Paraná! Estamos aqui para fazer um talk show. Meu nome é Ana Cristina de Sá, eu sou enfermeira e sou da CEPICS-COFEM, que é a Comissão Nacional de Práticas Integrativas em Saúde do COFEM. E hoje nós vamos conhecer agora os participantes desse talk show, né? Que estamos aqui. São essas pessoinhas que vocês estão vendo aí no slide. Então vamos lá. Primeiro a doutora Cláudia Ferreira, que está aqui ao meu lado, né? Só para falar um pouquinho do seu pedigree, eu vou falar um pouquinho do seu pedigree, colega, vamos lá. Ela é especialista em medicina integrativa e saúde quântica, é especialista em yoga terapêutico, eu nem sabia que era masculino, né? Terapêutico, que bárbaro, olha só. A gente vai aprendendo muito nesse mundo das práticas integrativas, né? Então também é reikiana, né? E é especialista em saúde organizacional e holística. Olha só que coisa bonita. É coordenadora da CEPICS-COFEM, é coordenadora da ABENA, da região norte, que é a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e que trabalham com as práticas holísticas, né? E, logicamente, é a nossa coordenadora e é membro da CTA, que é a Câmara Técnica de PICS, lá do Ministério da Saúde. Que bárbaro. Eu quero mostrar uma curiosidade aqui da Cláudia. Vejam só, nós viemos aqui para Curitiba justamente num dia interessante, né? Tá aqui, ó, a imagem, a primeira que eu consegui captar, como é que ela estava agora há pouco. E uma peculiaridade da doutora Cláudia, já que ela é muito, assim, craque em yoga, aquelas posições incríveis que ela faz e que eu não sei como que ela não quebra a perna, porque a gente não consegue, né, meninas? A gente já tentou. Com certeza. Muito difícil. Então já conhecemos a doutora Cláudia Ferreira. Essa é a doutora Elisângela Matos Torres, tá? Que tá ali na nossa ponta, né? Que é ozonioterapeuta. Gente, como é que tá essa questão do ozônio? Eu acho que hoje a gente vai conversar sobre isso, né? Que prática integrativa é esta, né? Ela é especialista em UTI, dermatologia e é mestre na área de cuidar do desenvolvimento humano e também é membro da nossa CEPICS-COFEM. E também ela é baiana. Vocês imaginem uma baiana chegando neste pequeno frio aqui de Curitiba, né? Então é lógico que a gente trouxe para ela, né, uns gorrinhos, uns adereços, exatamente, tá? E na realidade, aqui é uma foto mais descontraída e não poderia ser para uma baiana a não ser no meio das fitinhas do Senhor do Bonfim. Com certeza, né? Trazendo muito axé para o Paraná. É isso aí. Temos aqui também a doutora Edna Alves Cruz, que também é ozonioterapeuta. É uma pessoa que milita nessa prática já há muito tempo, é especialista em oncologia, né? Que bárbara, é especialista em saúde quântica e é membro da nossa CEPICS-COFEM. E aqui está, também chegou. Olha lá, olha o frio que ela estava chegando no aeroporto, né? E uma outra característica da doutora Edna, para a gente conhecer, porque eu quero que vocês saibam que nós somos gente que cuida de gente, pessoas, né? Também ela é uma atleta, gente. A mulher fazendo rafting é impressionante. Olha só, elas estão chateadas porque eu fui fuçar nas redes sociais, né? Tá bom? E por fim, Ana Cristina de Sá, eu tenho que me apresentar, mas vamos lá. Opa, foto errado. Não é essa, não. Aqui, estou eu, a candidata. Tem cara de candidata essa foto, né? E eu sou doutora em enfermagem pela USP, fiz formação em toque terapêutico, que é a prática que eu utilizo nos Estados Unidos e Canadá, sou membro aqui da nossa CEPICS-COFEM, e sou membro, não, é feminino, esse negócio tá difícil, hein? Também sou membro da Câmara Técnica de Práticas Integrativas do Ministério da Saúde. Também cheguei com muito frio, tá? Tá aí. E, como pessoa, eu gosto muito de passear com meu cachorrinho, o Max, que ele já não anda muito bem, então ele passeia de carrinho. Olha que delícia, né? Alguns aspectos da gente no nosso dia a dia. Bom, gente, vamos começar o nosso talk show? Vamos lá? Vamos lá. Vocês estão preparados? Vamos falar de PICS, né? Então, vamos começar fazendo algumas perguntas. Eu falei aqui que a questão do ozônio ainda, por vezes, as pessoas estão querendo saber o que é, tem muita curiosidade. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui para a Liz.
A Liz que está lá na pontinha. Liz, o ozônio é natural? Porque as práticas integrativas, PIX não é picaretagem, né? Não é PIX não é de picareta. picaretagem. Não, então tá. O ozônio é natural porque ele é um gás que fica a 23 quilômetros de distância da Terra, se não me engano, é uma coisa assim. E por que então que é considerado uma prática integrativa e complementar? Conta para os nossos telespectadores aqui que estão querendo muito aprender sobre ozônio, porque tem um caminho de empreendedorismo aí também, depois a gente vai voltar a isso. Tem sim. Boa noite a todos, é um imenso prazer estar aqui participando dessa semana de enfermagem do Corém Paraná. Sem dúvida nenhuma, a ozonioterapia, ela ganhou junto com as práticas integrativas uma notoriedade muito importante, onde a enfermagem ela tem sido um protagonista no exercício e na atuação das práticas integrativas complementares em saúde. A ozonioterapia ela pode ser considerada assim, visto que ela foi instituída na Política Nacional de Práticas Integrativas desde 2018. E o ozônio ele também é considerado um gás natural, visto que para sua formação eu preciso de oxigênio e de uma descarga elétrica. E na natureza ele pode ser produzido através da utilização do ozônio, do oxigênio que está presente na natureza junto com os raios, né, ultravioletas. Então, facilmente ele é produzido e ele nos protege. A gente identifica uma grande concentração da camada de ozônio na estratosfera que nos protege dos raios ultravioletas. Então, assim, a ozonioterapia, né, eu acredito, e aí a pergunta agora eu vou fazer para a Edna. Edna, me diga uma coisa, fala um pouquinho da legislação, porque a Elisângela citou que nós temos toda uma legislação aí. Fala um pouquinho da legislação em relação ao ozônio na enfermagem em geral. Como é que está tudo isso? Como é que é? Prazer, boa noite, eu sou a Edna. Na enfermagem, então, a ozonioterapia, ela tem uma portaria, né? A 01/2020, e o enfermeiro ele já consegue trabalhar com a prática da ozonioterapia por conta dessa portaria. Então, já está regulamentada, então o enfermeiro ele pode prescrever, né, a ozonioterapia e ele pode executar a prática, que às vezes fica esta dúvida, né? Então, o enfermeiro ele precisa, para trabalhar com a prática, fazer o POP, que é o Protocolo Operacional Padrão, ele tem que obedecer uma normativa dentro dessa portaria. Então, foi instituído, né, na época pelo Dr. Gilvan, que era conselheiro federal na gestão passada, e ele instituiu a portaria, e dentro da portaria foi utilizado o Protocolo de Madrid como uma normativa para o enfermeiro poder seguir. Então, nós utilizamos o Protocolo de Madrid como a referência, né? O enfermeiro ele tem que fazer o Protocolo Operacional Padrão e ele consegue atuar tranquilamente dentro da prática da ozonioterapia no Brasil. Tá? Bom, nós temos duas especialistas aqui. Liz, você tem alguma complementação em relação a esse fazer da ozonioterapia em termos de legislação? Porque aí depois eu quero saber de vocês uma especificação maior sobre essa prática. É interessante ressaltar, além de tudo que a Edna falou, que como a gente está lidando com vidas, nós precisamos fazer com que esse paciente que seja submetido a essa terapêutica, ele assine um termo de compromisso, né? Embora a ozonioterapia seja uma prática segura, tem algumas contraindicações e efeitos adversos quase mínimos, a gente precisa seguir protocolos de biossegurança, seguir protocolos em relação à vigilância sanitária do seu município, qual você vai estar atuando, e também a tudo aquilo que desenvolve a cuidados em relação ao manuseio com materiais injetáveis, que é uma circunstância assim, muito importante que a gente, em hipótese nenhuma, deve ser desconsiderado, porque também quem trabalha com PIX precisa trabalhar com biossegurança. Então, pegando esse gancho, eu gostaria agora que a doutora Cláudia nos falasse um pouquinho sobre práticas integrativas e segurança do cliente e do terapeuta. Como é que é isso? Gostaria de falar alguma coisa? Eu já queria o teu microfone, né?
Boa noite. Vocês percebem, né? Eu queria lá. Antes de responder essa pergunta, eu já gostaria de deixar o nosso agradecimento aqui registrado, porque para a gente estar aqui nesse momento, do outro lado tem vários profissionais que estão fazendo com que isso aconteça. E desde que nós chegamos hoje, com esse acolhimento, com esse cuidado individual com cada uma de nós e com a equipe, isso é a enfermagem. E os profissionais que estão lá atrás, que não são da enfermagem, mas eles entendem bem essa questão desse cuidado, né, do cuidar e nos cuidar, principalmente. Também eu já agradeço, em nome da comissão, o convite, né, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, pela Semana de Enfermagem que está sendo feita. E para mim é uma honra, porque ano passado eu estive também participando, representando a comissão, só que não aqui presencialmente, mas na minha cidade. E é um prazer enorme estar com vocês e para todos vocês que estão aqui atrás, o nosso agradecimento para a doutora Rita, para a presidente do Corém, o nosso carinho bem especial. E voltando ao que você falou, norma de segurança para o paciente e para o profissional. Eu vou falar um pouco sobre yoga. Yoga terapêutico, né? Uma das práticas que eu trabalho. E aí eu pergunto para vocês, para fazer yoga, precisa ter norma de biossegurança? Pensem. Para praticar yoga, a gente precisa que o profissional ele tenha um POP, um procedimento operacional padrão? Pois precisa sim. Precisa, porque yoga terapêutico, um dos pré-requisitos é ser profissional de saúde, é multidisciplinar, é uma prática integrativa e patrimônio da humanidade, pois tem 4.000 anos. Então, existem diversas modalidades de yoga e uma delas é o yoga terapêutico, e que é realizada por profissionais. Então, é muito importante que a gente tenha, principalmente, esse conhecimento, essa normativa de biossegurança. Por exemplo, quando a gente pratica yoga aonde? No geral, no chão, em um tapete, em um tatame. E como que é feita essa higienização? Norma de biossegurança para uma sala de yoga, se tem tatame, ou dependendo do tipo de piso, e dependendo da região, por exemplo, precisa ser feita uma higienização correta, tanto no piso, nas paredes, quanto para o profissional que vai utilizar. Hoje nós ainda trabalhamos com máscara em muitos segmentos. Eu dou aula de máscara. Então a gente precisa ter um cuidado com o ambiente, com relação à aromaterapia, outra prática integrativa, ao ambiente sonoro e principalmente com relação aos cuidados para que não tenha risco nem para o profissional que está ministrando a aula, quanto para os usuários. Então, a norma de biossegurança no yoga, falando de yoga, uma das práticas é fundamental. E em ozônio, em qualquer uma das 29 práticas integrativas e complementares em saúde, existem normas de biossegurança e que elas vão acontecer de acordo com a vigência da nossa cidade, no local e da prática que você executa e do teu público. Eu, por exemplo, trabalho yoga com paciente oncológico. Então, eu preciso verificar sinais vitais, eu preciso verificar a pressão antes, durante, depois da aula. Eu preciso entender o processo que aquela pessoa, o porquê que ela está fazendo. Então, isso é muito importante. Doutora Cláudia, pegando um pouquinho essa sua fala, né? Como as práticas integrativas e complementares são, assim, um nicho muito da enfermagem, porque esses cuidados todos e também olhar para o indivíduo como um ser humano integral está na nossa história. A Flores já falava sobre isso, né? Ela dizia que o melhor lugar não é um hospital, por exemplo, é ficar em casa, que deveria ter janela, que deveria ter flor. Então, assim, nós temos essa visão. Então, para quem ainda não vê as práticas integrativas como um local para enfermagem, não é verdade isso, porque elas são esse cuidado todo que a gente tem para a nossa segurança, para o paciente, então, né, é algo que é inerente à enfermagem, porque nós gostamos de cuidar. Não é verdade? O cuidado está aí. Eu acho que a Alice se animou, e eu vou te pedir para falar também sobre esse assunto, falar um pouquinho dos usos do ozônio na enfermagem, né? Para a gente conhecer um pouquinho melhor. Você e a Edna arrasam. Interessante, Cris, quando você fala do cuidado, é importante que a gente relembre que realmente o cuidado ele é o instrumento da enfermagem. A gente cuida das pessoas. Wanda Horta já dizia que a enfermagem é gente que cuida de gente.
E dentro do contexto das práticas integrativas, nós cuidamos do sujeito, nós não cuidamos da doença, né? Isso é uma coisa importante que a gente fala do cuidado integral, a gente atende todas as reais necessidades do indivíduo. Em falar mais uma vez das questões, né, das indicações da ozonoterapia, dentro da literatura a gente pode fazer uso do ozônio em mais de 250 patologias. E é importante ressaltar que, como o nome já diz, é uma terapia integrativa e complementar. A indicação terapêutica da ozonoterapia, ela perpassa por várias doenças em todo o mundo. A ozonoterapia ela foi utilizada inicialmente, né, para tratar feridas dos soldados na guerra. Então, isso é muito importante. Então, o leque de atuação do ozônio, ele é muito grande. A gente já tem evidências científicas que comprovam os benefícios da ozonoterapia, mas ainda assim é necessário que a gente avance. Chamamos a atenção do uso da ozonoterapia no tratamento de lesões, das mais diversas possíveis, visto que ele proporciona uma maior proliferação de fibroblastos, uma melhor oxigenação dos tecidos, uma reparação tecidual mais rápida. Ele é um gás estável e, por conta disso, ele reage muito facilmente, né, com o plasma e com o líquido intracelular e extracelular, e isso faz também com que ele tenha uma reação produzindo espécies reativas de oxigênio e também produtos da oxidação lipídica, que favorece também um efeito oxidante muito comum da ozonoterapia. Eu quero perguntar aqui para a Edna, fala um pouquinho da tua experiência de prática com o ozônio, do dia a dia, do enfermeiro que está na ponta, e essa questão do empreendedorismo. Fala um pouquinho, você tem um exemplo para dar para a gente do seu dia a dia, que foi curioso, alguma coisa assim? Ok. O enfermeiro, então, assim, ele pode, né, o que a gente faz o nosso dia a dia? Então, a gente faz uma anamnese, né, no nosso paciente, e aí depois a gente vai fazer a execução. Nós trabalhamos muito em doenças crônicas, né? Eu tenho bastante paciente da oncologia. Na oncologia, a gente trabalha assim, a ozonoterapia, quando a gente pensa, posso utilizar com paciente oncológico? Pode. Então, qual que é a intenção de trabalhar com a ozonoterapia na oncologia? É não estressar mais aquele paciente, né? Imagina que o paciente já está oxidado internamente, então a intenção é imunomodulador, né? Então, o que a gente trabalha nesse paciente? Por exemplo, o paciente está fazendo quimioterapia. Qual que é a função da ozonoterapia? É substituir a quimioterapia? Não. Então, nós vamos trabalhar a ozonoterapia, é uma terapêutica complementar ao tratamento que ele já faz. Então, nós complementamos com ozonoterapia, fazendo o que esse meu paciente ele vai melhorar. Ele vai deixar de ter, por exemplo, tem um paciente que não tem, né, o efeito colateral da quimioterapia. Muitas vezes o efeito colateral da quimioterapia ele acaba, né, ele não volta para a atividade dele, né? Ele não consegue trabalhar porque a semana é semana de químio, ou um mês o sistema imune abaixou muito. Então, o que a gente faz? A gente faz com que este paciente volte à atividade dele diária e a ozonoterapia dá esse suporte, vai melhorar a qualidade de vida e vai mandar mais energia para a mitocôndria desse paciente, né? Que o ozônio, ele vai melhorar a qualidade da célula, mandando o quê? Mais energia para a mitocôndria. E aí, esse paciente acaba tendo menos efeito colateral e ele consegue, né, fazer o tratamento. Muitas das vezes, esse paciente, em conjunto com a ozonoterapia, ele consegue terminar o ciclo e muitas vezes ali a doença fica controlada. Nossa, muito legal, né? Agora, só assim para a gente lembrar, nós temos 29 práticas descritas e aceitas pelo SUS, né, para o Brasil todo, dentro da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. E aí eu vou passar a bola, lembrando de que hoje a gente focou um pouquinho em ozônio. Eu trabalho, por exemplo, com toque terapêutico.
Aqui a doutora Cláudia trabalha acho, com tudo, né? Quase meditação, yoga, ela é incrível nessa área. Mas assim, aí eu vou direcionar então para a doutora Cláudia o seguinte, vamos lá desafiar. As PICs, então, as práticas integrativas, elas estão se concretizando como um caminho para a recuperação desse nosso mundinho pós-pandemia. A gente tem visto muito isso. Nós estamos trabalhando, inclusive com os profissionais de enfermagem, muito com as práticas, né? Eu também sou terapeuta, também atendo muitos nossos colegas, porque muita gente se desarmonizou nesses últimos 2 anos com tudo que aconteceu. A gente ficou abalado em todas as dimensões. Né, o ser humano está abalado no biopsico, sócio-espiritualmente. Não precisa a OMS, em 1982, dizer que o ser humano é biopsico, sócio-espiritual, porque nós já pensávamos assim na enfermagem, né, Santa Flores. Mas assim, eu quero dizer para vocês, né, que então eu gostaria de perguntar aqui, que a doutora Cláudia, com toda a experiência que tem, o que assim, no COFEM e no Ministério da Saúde, você teria, doutora Cláudia, para trazer como novidade em relação às PICs? Existem movimentos, estão sendo feitos, temos novidades aí, visto que esse mundo pós-pandêmico vai precisar das práticas integrativas. Temos muitas novidades, sim. Na verdade, são 29 práticas e eu não sou especialista nem na metade, tá? Isso é brincadeira da doutora Ana Cristina, porque para a gente passar por esse processo, para você ter uma ideia, todos os cursos que eu tenho são lato sensu, cada curso tem em média 2 anos a 3 anos. Então, vou contabilizando aí as especializações, já tem um tempo, então eu não cheguei nem na metade da metade. Então, as práticas que eu trabalho, né, especificamente, o yoga, a meditação e o reiki, que são 3 práticas assim, que eu posso colocar como carro-chefe do meu trabalho, tanto na área organizacional, quanto na área hospitalar, quanto na área ambulatorial. A grande novidade é que não se conseguia pensar em fazer yoga dentro de um ambulatório de quimioterapia com alguém fazendo a quimio naquela hora. Então, essa já foi a primeira novidade. Mas novidade em que sentido no sistema? Falando do sistema COFEM-CORENS, né? A primeira novidade é que hoje nós temos 10 estados com comissões implantadas, e o Paraná é uma delas. Então, nós temos uma comissão de práticas integrativas, né, no Paraná. Eu coordeno a comissão de práticas integrativas no COREM, Pará. Nós temos o COREM São Paulo, o COREM RJ, com a sua comissão, COREM Acre, Piauí, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais está se organizando, Goiânia. Então, nós temos hoje os regionais com comissões implantadas de norte a sul. O COREM Paraná é o primeiro da região sul que implantou a comissão. Da região norte, o COREM Pará é o primeiro, veio seguido do Acre. Do nordeste, o primeiro COREM foi o Piauí. No sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro, e no centro-oeste, Goiânia. É muito importante para nós da comissão, um dos nossos objetivos da comissão do COFEM, primeiramente é instituir, sugerir e apoiar os regionais com as comissões, como nós estamos aqui nesse momento, porque é de extrema importância que cada regional ele tenha um contato conosco para que a gente possa discutir as legislações, as resoluções, as portarias. Por exemplo, nós temos uma resolução, que é a 581, que já tem a 625 que nos ampara, que descreve no seu item 30 quais são as práticas integrativas em modo lato sensu, especialidade. Então, um grande avanço, porque o COFEM, eu entrei na comissão do Conselho Federal de Enfermagem no ano de 2014 e nós temos passado por várias lutas, entre elas uma é a questão da acupuntura, quando eu entrei, e que agora no dia 12, no nosso dia, eu estava no Senado, numa audiência pública com uma duração de 4 horas e meia, para exatamente fazer uma discussão, ter um posicionamento nosso, enquanto Conselho Federal, de defender o exercício da acupuntura, garantir, na verdade, o exercício legal desta prática integrativa que é multidisciplinar. Então, o COFEM, a base e a essência e o trabalho é exatamente dar apoio para os regionais, para as universidades,
a nível de sugestões, inclusive, de novas práticas. E também, hoje, nós temos já um processo próximo do Ministério da Saúde, que é os termos de cooperação do COFEM com o próprio Ministério da Saúde, no qual, né, a gente tem uma resolução específica que está, inclusive, para passar em tramitação, no qual nós estamos sugerindo cargas horárias mínimas específicas para a enfermagem, porque nós acreditamos que não dá para se fazer um curso de final de semana com uma carga horária mínima e que a gente não vai ter, por exemplo, um profissional, um terapeuta integrativo, um enfermeiro terapeuta integrativo com uma formação no final de semana, seja a prática que for. Então, a gente entende que você precisa ter cargas horárias mínimas para todas essas práticas. As que já são especialidade, elas já têm a sua normatização, que é pelo próprio MEC e as universidades credenciadas. E as que não estão, a gente precisa definir parâmetros para que os profissionais possam ter segurança para se preparar e principalmente para o usuário, que é ele que vai ser atendido por nós, tanto no Sistema Único de Saúde, porque também nós temos no Brasil inteiro as unidades de saúde já com práticas integrativas, porque temos políticas implantadas em algumas cidades no Brasil e temos também as unidades atendendo. Saindo da questão do SUS na atenção primária, nós temos também, no meu caso, a nível de média complexidade, se assim a gente pode dizer, que é na área oncológica, onde a gente trabalha não só na questão ambulatorial, mas na recuperação ou nos cuidados paliativos com práticas integrativas. E na rede privada. E aí existe também a questão do empreendedorismo, no qual o próprio COFEM tem comissão específica para isso, e os regionais também, e também o Corém Paraná é um Corém que tem comissão de empreendedorismo, né, nacional implantada, e que isso é um viés muito grande para o profissional enfermeiro, porque a nossa essência já é cuidar de pessoas. Então, o que acontece? Nós começamos a nos preparar e, além de estarmos na docência ou estarmos na assistência, precisamos ver um outro nicho de trabalho. E as práticas integrativas com responsabilidade, ela é isso. Mas não esquece que também tu tem que te cuidar. Então, tu precisa ser usuário dessas práticas. Nesse momento que vocês estão nos vendo, como é que vocês estão sentados? Como é que está a respiração de vocês? Olha esse braço, olha esse ombro, né? A gente está aqui, se movimenta. Como é que você está dentro desse contexto? Então, as práticas integrativas, na verdade, é um cuidado primordial, científico, terapêutico para todo mundo. Nossa, ai, que banho. Eu quero fazer uma pergunta para o grupo. É preocupante gente que fala que conhece profundamente as 29 práticas? Quem quer falar? Quem quer falar? Eu acho muito preocupante, sim, visto que cada prática integrativa ela tem o seu conhecimento e a sua especificidade. E tem uma forma de trabalhar com elas. A gente, quando vê a Cláudia falando sobre a questão empreendedora, isso é algo que nos chama a atenção ultimamente, porque muitos enfermeiros estão sendo empreendedores e utilizando as práticas integrativas como recurso para isso. E é importante que tudo isso também traz autonomia para a enfermagem, né? Mas para a gente ser autônoma, a gente precisa conhecer, não só com propriedade o que você vai fazer, e isso remete uma alta educação sua de que você precisa conhecer, porque você precisa estudar, ter o conhecimento, e não há como uma pessoa realmente ser especialista de 29 práticas. A gente pode realmente, né, ter também uma afinidade entre elas, né? Então, hoje, eu já agrego outras práticas integrativas, além da ozonoterapia, no meu contexto de cuidado, mas humanamente eu acho que realmente é extremamente preocupante a gente realmente ter isso, porque são muitas as peculiaridades que a gente precisa respeitar de acordo com a utilização, né, de cada prática integrativa. Gente, eu quero dizer assim que é tão apaixonante a prática integrativa que quando você começa a praticar, você se sente bem, né? Exato. Essa coisa da gente ser profissional da saúde e não da doença. Isso. Não é, colegas Exato. aqui de comissão? Então, assim, a gente começa a querer fazer vários cursos mesmo, mas, por outro lado, a gente percebe a responsabilidade
de ter um embasamento teórico-prático, inclusive de teorias de enfermagem, por exemplo, aqui eu trabalho, o toque terapêutico, vai profundamente na teoria da Martha Rogers. A gente tem que entender muito de física quântica, de uma série de coisas, para que a gente possa dizer que é especialista naquela prática e para atuar com segurança, né? E outra coisa importante também, quando você fala, a gente também tem a teoria do autocuidado. Quem trabalha com práticas integrativas complementares de saúde, ela também pode ser uma ferramenta do autocuidado de todo profissional, né, de saúde, não só enfermeiros. E dentro desse contexto, né, da busca desse conhecimento, a gente observa que as pessoas estão buscando cada vez mais escrever. A Cris, ela tem a autoria de um livro, eu e a Edna também já escrevemos um capítulo sobre ozonioterapia. A Mariana, recentemente, Schneider, também escreveu um livro falando sobre a questão do autocuidado, utilizando as práticas integrativas como ferramenta desse autocuidado. Então, eu acho que é uma coisa também que ela favorece muito. E isso beneficia não só o profissional, como também o ser que está sendo cuidado por eles. Olha, eu quero puxar a brasa para nossa sardinha, nós da enfermagem. Gente, todo mundo agora é dono do autocuidado, do gente que cuida de gente. Isso tudo nasceu na enfermagem. Nós somos pioneiros em muitas coisas que estão, entre aspas, descobrindo por aí, né? As práticas, não sei se vocês sabem, mas nós vimos os dados estatísticos do Ministério da Saúde, o grande contingente de pessoas que estão aplicando no SUS são profissionais de enfermagem, enfermeiros, técnicos e auxiliares, né? E é por isso que a gente precisa ter logo uma regulamentação para nos dar um respaldo, né? Um respaldo de segurança, né, e para o Cris? paciente também, de segurança. Eu não gosto de falar paciente, das pessoas, né? Dos usuários das PICs, nos 4 níveis. Primário, secundário, terciário e quaternário, porque, por exemplo, eu também implantei práticas em alguns hospitais e a gente atendia até pacientes de transplante. Então, é assim, então é panaceia, serve para tudo. Não. E aí eu vou fazer uma pergunta para mim mesma, posso? Pode, sinta-se à Então, vamos lá. vontade. Então tá aí. As práticas, as PICs, são o tratamento do futuro? Olha, eu vou dizer para vocês que mais. São novas tecnologias, são novas formas de cuidar. Elas são novas antigas, né? Porque a humanidade já trabalha, por exemplo, com fitoterapia desde que ela existe. Lá no matriarcado, com os trogloditas ainda a gente já trabalhava com fitoterapia, né? Então, assim, não podemos esquecer também, e esse é um projeto até do Ministério, da gente também dar uma olhada nos movimentos populares e nas práticas brasileiras, que, como o xamanismo, a gente não fala muito, nós vamos começar a estudar as nossas práticas, né? Também do Brasil. A fitoterapia é riquíssima aqui no Brasil, a imposição de mãos com reiki, toque terapêutico, cura prânica, tem vários, né? Então, assim, mas precisamos estudar, e quem diz que não existe, né, pesquisa, está enganado. É aquele cético que não aceita nada, então vai olhar. Então, busquem aí, quem gostar de ler sobre pesquisa, tem bases que são de práticas integrativas, como, por exemplo, a BVS-MTCI, tá? Biblioteca Virtual de Saúde, MTCI, que é medicina tradicional complementar. Aproveitando, né? Cris, já que você tocou nisso aí, é importante, né, que nós, na condição de enfermeiros, busquemos cada vez mais fazer pesquisas nessas áreas, exatamente para fundamentar melhor o processo de trabalho do enfermeiro, porque isso é muito importante para que a gente possa realmente provar o quanto isso realmente tem a sua eficácia. Quando você traz essa questão da busca da informação, isso é muito importante. Inclusive, o Ministério da Saúde, ele já fez uma discussão conosco, é importante que os nossos colegas também saibam. Existe uma preocupação muito grande do Ministério da Saúde em relação à formação desses profissionais com práticas integrativas, pela seriedade que é você fazer uso da prática integrativa complementar de saúde como sua ferramenta de trabalho, exatamente para que os enfermeiros tenham uma melhor qualificação, e técnicos de enfermagem também, e auxiliares. Sim, claro, a gente trabalhar em equipe, né? Isso é muito importante, e levar saúde às pessoas. Eu vou voltar daqui a pouquinho para a doutora Cláudia, mas continuando aqui no que eu estava discutindo e também encampando isso, são novas tecnologias, são tecnologias soft, que a gente diz, né? Que são
leves, né? Tecnologia leve. Porque não é invasivo. É invasivo sim, porque você trabalha com energia. A gente não enxerga, mas ela acontece. Porém, para que a gente possa explorar, não só essas tecnologias precisam de novos olhares, novos paradigmas e quebrar o que está aí, como também estamos descobrindo novos métodos de pesquisa, porque a pesquisa, os métodos que existem hoje em dia não conseguem explicar o que a física quer quantificável do quantum, né, que é a física quântica, que vem de quantificável, então muita gente fala isso é esotérico, não é. E nós já temos aparelhos que são padrão ouro para essas pesquisas, né? Pesquisas seríssimas que vêm sendo desenvolvidas no mundo inteiro e que a gente não tem mais dúvida de que são terapias. Por exemplo, toque terapêutico tem pesquisas muito profundas, com vários equipamentos, né? Que são os estudos com a pineal, através de ressonância magnética. Todo mundo conhece, ressonância magnética. Tem tudo a ver com as práticas vibracionais. E a bioeletrografia, né? Quem quiser buscar, dá uma olhadinha lá no Google. Bioeletrografia, existem pesquisas muito interessantes sendo realizadas, onde a gente já tem através do Instituto Korotkov, lembra dos sons de Korotkov, lá da pressão arterial, né? 1, 2, 3, 4, 5, e assim vai, na Universidade de São Petersburgo, lá na Rússia, que você tem, através desse aparelho, né, da bioeletrografia, a visualização total e das alterações do campo vibracional humano. Então não dá mais para ficar nessa de é charlatanismo, não é, né? Quem diz isso pode ser que tenha uma influência aí econômica em relação a isso, o que é uma bobagem, porque economicamente as PICs vão ajudar muito a população, né? Então eu quero voltar aqui para a doutora Cláudia. Como é que é ser uma empresária das PICs? Porque a gente fala muito do SUS, e a SUS já tem a política, estamos começando com as políticas estaduais, né? Aprovadas para o SUS. São Paulo está muito bem encaminhada, Brasília já tem política, Minas já tem política. Então é uma maravilha a gente ver que elas já estão acontecendo, não vai ter como parar esse processo. Mas como é que é viver não só dentro do SUS, mas com as PICs, trabalhar com as PICs como empreendedora na rede privada? Ela, ainda bem que ela corrigiu, né? Quando ela falou empresária. Então, eu não sou empresária, eu sou empreendedora, né? Então, existe uma diferença em você ser empresário, é aquele que é um investidor, ele investe em ações e negócios que podem ser de saúde. A gente sempre brinca entre nós, a gente faz essa fala propositadamente, para instigar vocês aí desse lado. Então, a gente empreende. O empreendedor, ele inova. Você tem ideias, você precisa entender, querer correr riscos planejados, é claro, mas você precisa correr um risco. Empreender para o enfermeiro é um campo enorme, porque não só nas práticas integrativas, mas hoje na estética também, na ozonioterapia especificamente, apesar de ser uma prática integrativa, mas tem um cuidar muito grande. Você pode, não só a nível do teu consultório, e nós temos legislação específica também para isso, como também em espaços terapêuticos. É um grande desafio. Quando você empreende na rede privada, por exemplo, mais do que nunca você tem que ser empreendedor e inovador, porque você tem que, todo dia, ter uma nova ideia dentro do contexto que você se preparou, que você estudou e que você trabalha. Eu, por exemplo, eu não estou mais hoje, assim, eu não faço mais aulas de yoga dentro de sala de aula. Aula de yoga, por exemplo. Eu trabalho com programas terapêuticos. O que são os programas terapêuticos de yoga? São programas em que eu tenho 2 métodos de yoga, integrativo e restaurativo, no qual existem 4 sessões ou 6 sessões. Esse usuário ele vai escolher. Posteriormente, nesse momento, a gente também tem o Reiki, incluído aromaterapia, cromoterapia e musicoterapia, ou seja, as práticas integrativas em conjunto
fazem parte de um programa terapêutico de yoga, independente do que você tenha. Então, a rede privada, ela traz para a gente sempre um viés para você se preparar mais, estudar mais, porque na assistência ou dentro do Sistema Único de Saúde, você tem uma retaguarda muito grande. Você sozinho, como empreendedor, não tem. É você e você. Você precisa trabalhar, ter a ideia e executar. Então, eu não sou investidora, por isso eu não sou empresária, eu empreendo porque todos os dias eu ministro programas terapêuticos de yoga no Brasil todo, aonde eu estiver. E aí a gente teve essa vontade de empreender em 2011. Em 2011 eu tive a oportunidade de fazer parte como conselheira do Conselho Regional de Enfermagem no Pará, de 2011 a 2012. E posteriormente ter a possibilidade de vir para o Conselho Federal, no qual eu ainda estou. E aí isso me despertou muito nesse momento, empreender com as práticas com espaço terapêutico. Então, na minha cidade, eu tenho um espaço terapêutico que se chama Vida Zen. E ser zen também é uma questão muito interessante, porque todo mundo acha que a nossa comissão, nós somos pessoas sorridentes e que só vivemos zen. Nós tentamos, mas também nós somos seres humanos e tem horas que a gente também não fica muito zen, mas a gente se esforça bastante. Nós cuidamos muito umas das outras com práticas integrativas. E aí o desafio foi abrir um espaço terapêutico na minha cidade. E hoje a gente também tem um espaço terapêutico em Brasília e também um aqui em Curitiba que está sendo já tudo argumentado, providenciado, Então a gente empreender é isso, eu sempre brinco quando me perguntam assim, mas Cláudia, onde é que você mora? Eu moro onde tiver um tapete de yoga, em alguma cidade. Eu sou cidadã do mundo, na verdade. Então, aonde der, lá eu vou e lá a gente faz um processo de cuidar. Então, empreender na enfermagem com práticas integrativas é maravilhoso, vale a pena. Descubram, ninguém nasce empreendedor, não tem vocação. Você empreende com certeza absoluta no teu trabalho, ou você que está fazendo o teu curso de técnico de enfermagem, ou a tua graduação, você já teve ideias de empreender. Então, você já está empreendendo. O empreendedorismo ele pode ser não só na rede privada, empreender, mas você também empreende na questão social. As pessoas que são voluntárias, elas empreendem, elas criam movimentos, espaços voltados para isso. E dentro da rede, no Sistema Único de Saúde, na rede hospitalar, você empreende na tua sala de enfermagem, junto com a tua equipe, quando você traz isso para o teu trabalho, no teu dia a dia. Nossa, que bom, a gente ouvir isso, essa abordagem dentro da enfermagem. Nós sempre fomos muito tímidos e não precisamos ser. Porque eu me lembro do meu curso de graduação, a gente aprendia desde fazer papinha de bebê até a coordenar equipes enormes, um hospital inteiro. Então, é uma profissão muito completa, muito complexa também. E uma das coisas gostosas, eu acho que essa eu vou passar para cada uma. O que foi bom para você trabalhar em Pix, com Pix? Para mim, mudou minha vida. Eu vivia fugindo, falava, não vou ver esse negócio não, que eu vou ser queimado na fogueira. E parece que você dá de frente toda hora, porque a gente acaba descobrindo que o universo é mais lógico do que parece, e que você gosta daquilo e você vai trabalhar naquela questão e você começa a ver os benefícios para você mesmo e você vira usuário. Eu estou aqui com a minha orelhinha cheia de sementinha, Faço acupuntura também, apesar de trabalhar com energia, adoro, e você vai se sentindo bem, cada vez melhor, muda a sua vida. Mas é preciso ter consciência, então, e, por exemplo, se eu quiser ser um empreendedor de forma privada, eu preciso também entender de tudo, de finanças, de como é que faz um recibo. Então, também isso tem que ser procurado, Acho que isso é importante saber, porque apesar do nosso curso de graduação ser bem complexo, tem certas... Quando você vai abrir uma empresa, alguma coisa assim, não é fácil. Tem algumas implicações e que é importante a gente conhecer também, O pessoal acha, então vamos abrir consultório, abrir ali, vou atender. Não é bem assim, não. Então, tem que estar bem calcado na legislação, na técnica, estudar profundamente, Quando fui fazer o doutorado, estudar o toque terapêutico, nossa, e isso traz para nós uma grande responsabilidade. Primeiro que é gostoso ser profissional da saúde, a gente lidar com a saúde,
mas segundo que a gente passa a ter uma responsabilidade com o universo, porque a gente começa a entender alguns princípios de que tudo é intrincado no universo, tudo faz parte de tudo. Você está no universo, o universo está em você. Então, se você joga um papel no chão, eu não sei como é que você se sente, eu me sinto muito mal, porque eu estou jogando em mim mesma, visto que a energia é o todo, né? Como é que foi isso para vocês? Eu vou passar aqui para a Edna, depois passa para a Alice. Vamos responder isso. Nós temos ainda 10 minutinhos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre como foi para você atuar com o Pix. Para mim mudou minha vida e para melhor. E para muitas pessoas também. Poder levar isso para a população agora, a política com o SUS cada vez mais e com respaldo legal, com as PEPI, que são as políticas estaduais, é muito bom, é muito bom. Como é que é para vocês? Bom, eu venho de hospital também, da rede hospitalar. Trabalhei em UTI na época e me vi assim, era um trabalho que primeira formação minha, eu sou contadora, né? E depois eu fui ser enfermeira. Quando eu fui para a área hospitalar, eu sentia assim, uma certa dificuldade, porque na minha cabeça, o contador, ele é empreendedor. Né? E aí você entra na enfermagem, a enfermagem ela não empreendia, né, na época. Então eu tinha uma certa dificuldade para trabalhar, porque eu imaginava assim, puxa vida, eu vou ficar a vida toda aqui trabalhando no hospital e eu nunca vou poder empreender. E aí depois, de 2011 para cá, eu vim trabalhar, né, com práticas integrativas e com médicos, voltado para depois sair da área hospitalar e vim trabalhar nessa área, né, de consultórios, com médicos que trabalhavam com as práticas integrativas. E aí eu não quis mais voltar para a área hospitalar e fiquei, né, focada nas práticas integrativas, porque eu já trabalhava eu já era massoterapeuta de formação, e aí depois eu fiz especialização em terapias quânticas, né? E na época a especialização, hoje ela é mais tranquila para fazer, mas quando eu fiz, a grande maioria era médico da sala, né? E mesmo assim eles tinham aquele pensamento de empreender. Então na minha cabeça vinha, né, o empreendedorismo e eu queria sair daquela asa, né, dos médicos. E aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou começar. Fui fazer dermatologia também, então vocês veem, para a gente poder trabalhar com ser independente, a gente precisa entender de tudo um pouco, né? Então, assim, aí fui me especializar em saúde quântica, com que a gente trabalha com os florais quânticos, né? Também com a doutora Cláudia. Trabalho com os aromas, e aí fui pensar na parte de consultório. E aí hoje eu trabalho com médicos, né, um período, e trabalho em consultório, né, particular, com enfermeiros hoje, nós trabalhamos com a ozonoterapia. Hoje eu me sinto assim muito mais assim independente, e eu vejo que nós hoje não precisamos ter aquela, né, aquele eu só posso trabalhar no hospital, eu só posso trabalhar em laboratório. Então, o enfermeiro hoje ele consegue empreender e ele consegue sobreviver e viver até melhor, né? Porque hoje, vamos falar assim em termos financeiros, eu ganho muito mais do que se eu trabalhasse num hospital ou num laboratório. Então, eu consigo empreender, para mim, no período que eu trabalho, né, ainda não consegui largar tudo, porque eu estou montando ainda uma estratégia para eu realmente ter eu não quero sobreviver, eu quero viver bem, igual todo mundo vive, né? Então, o consultório, para mim, ele me dá assim, autonomia, eu sou uma pessoa mais realizada hoje, né? Então, eu vejo que o enfermeiro hoje, e depois que nós temos essa legislação específica para consultório, o enfermeiro ele pode viver de consultório, sim. Né? E aí ele vai escolher uma área de atuação. Eu trabalho com lesões, eu trabalho com ozonoterapia. Então, a ozonoterapia a gente consegue trabalhar em várias vias de administração, ou na tópica, na parte sistêmica. Então, assim, eu sou muito mais completa hoje, né?
trabalhando dessa forma. Que delícia, Isso. vamos ouvir a Liz. Então, as Pix arrebataram você também? Nossa, e como? Fizeram um tsunami, né, na minha vida. As práticas integrativas realmente transformou. E assim, não só a mim, mas assim, hoje eu consigo fazer com que as pessoas que se relacionam comigo no meu ambiente familiar, no meu ambiente de trabalho, e também uma das minhas funções, eu sou da área docente, então hoje eu consigo, de uma certa forma, trazer para os meus alunos uma referência nessa área que é muito importante. A instituição a qual eu trabalho, ela instituiu a disciplina de PIX não como caráter optativo, mas obrigatório. Isso também é uma grande vitória para a enfermagem, que a gente, com fé em Deus, vai conseguir instituir, porque isso faz um diferencial. E eu reflito a cada dia a minha forma de cuidar do outro. Exatamente porque a gente não pode cuidar das pessoas da mesma forma. O modelo de atenção à saúde mudou. E as práticas integrativas, ela vem realmente como uma ferramenta do cuidar inovadora, visto que é uma prática barata. Se a gente for parar para analisar, a grande maioria das práticas integrativas, a gente não faz uso de muitos recursos. Alguns gestores realmente eles relatam, por exemplo, que o uso da auriculoterapia reduziu a compra de analgésicos no seu município. Então, isso é muito importante, isso é fundamental. E é claro, para a gente realmente ter um feedback positivo, é um investimento, né, de estudo, é um investimento financeiro, porque para abrir um consultório de enfermagem, você precisa seguir a legislação, você tem que ter custo com aquilo que você gasta, né, em termos de serviço oferecido, então você tem que ficar atento com a água, com a luz, com o funcionário que você pode estar ali para lhe dar um apoio na questão da marcação, dos procedimentos, enfim. Então eu acho que tudo isso tem que ser analisado, mas assim, realmente, como a Edna falou, as práticas integrativas ela veio para melhorar muito e fazer com que eu me tornasse uma profissional cada vez mais autônoma. Ah, que legal. Outro dia nós tivemos numa discussão lá na OPAS OMS, né, doutora Cláudia, nós duas representando lá o COFEM e a Câmara Técnica. E surgiu essa discussão. As PICs são baratas? Não, elas são caras. São caras porque o investimento para você se aprofundar nelas é grande, tá? Elas não são baratas, elas são caras porque elas são caras adquiridas, inclusive, porque se consegue fazer o uso racional dos medicamentos, né? Então, aquela pessoa que é hipertensa, que toma uma quantidade enorme de fármacos, vai poder diminuir com meditação, por exemplo, a quantidade de fármacos, porque ele não é só um coração. Se eu abaixo muito a pressão do indivíduo e não diminuo a medicação, o rim para de funcionar. A gente sabe disso. Esse que é o olhar integrado, né? Então, o fato dessas práticas não estarem só na rede privada, mas estarem no SUS e poderem estar com a população e a gente fazer parte disso e falar assim, puxa, quando eu faço uma roda de conversa, eu vejo tanta gente se sentir bem, né? Quando eu trabalho com uma biodança, ou biodança, né? Quando eu trabalho com toque terapêutico e vejo meu irmão está em cuidados paliativos, né? E ele não teve um efeito colateral, ele já está na quinta, como é que chama mesmo? Quinto ciclo, desculpa, tô veinha, né? Tô ficando veinha. Quinto ciclo de quimioterapia. E é assim, aliás, a minha tese foi exatamente sobre isso, toque terapêutico e redução de efeitos colaterais, que nós já vimos que é um ponto em comum nas práticas, né, de quimioterápicos. Então, gente, que ferramenta maravilhosa, que instrumento maravilhoso, que traz o que é terapêutico, por isso chama terapia. O que quer dizer terapêutico? É aquilo que faz bem para os dois lados, tanto para quem pratica quanto quem recebe. Se você aplicou uma assistência de enfermagem e não foi bom para você e para o outro, não foi terapêutico. Nós temos que guardar isso. Então, assim, tem dias, às vezes, que no consultório também eu falo, hoje eu não vou atender toque terapêutico, porque eu não estou legal, não estou bem, então remarco, né? Você tem que estar bem, você tem que estar vibrando bem. Praga de urubu não pega em beija-flor, entendeu? É uma coisa muito bonita você trabalhar com as práticas. Então, assim, elas nos arrebatam, realmente. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Ah, sou eu. Meu Deus, olha só.
Brincadeira, gente. Então, nós queremos agradecer muito essa oportunidade. Estamos aqui, a nossa CEPIX COFEM quer receber sempre de vocês, de braços abertos. Mandem para nós, você pode passar o e-mail, né? E também para solicitar que a gente tenha uma regulamentação específica para a PIX na enfermagem. Eu gostaria só que a doutora Cláudia fechasse em relação a isso que eu falei agora. É bem interessante, a gente está chegando no final, né, de um dia exaustivo, né, para nós que fomos chegando ontem à noite, né, de madrugada, e ainda estamos hoje o dia todo aqui, mas com um prazer enorme de estar aqui, de estar podendo ter a oportunidade, né, de conversar com vocês, de estar nesse bate-papo, e principalmente para passar para vocês uma informação assim muito importante. Nesse momento, o que é você? Quem é você? Profissional de enfermagem que nos ouve. Vocês estão tendo a oportunidade, quem se inscreveu, participou ontem, hoje, amanhã tem atividade, até sexta-feira. A gente precisa aproveitar o nosso presente hoje. Dentro do nosso sistema COFEM-COREM, nós temos uma comissão, nós, como comissão do Conselho Federal, e vários CORENs com as suas comissões. Então, o que é que a gente está trazendo? Inclusive, dia 27 eu vou estar em Belém, falando sobre cuidado também com o trabalhador de enfermagem, né? Na minha cidade, sempre com muito prazer, participar das atividades do COREM Pará. E aqui, vocês estão participando com assuntos e com temas no geral. Não adianta mais nós ficarmos pensando só dentro da rede hospitalar. Ainda bem que continuamos tendo muitos colegas na urgência e emergência, nos centros obstétricos, nos CTIs, ainda bem. Porque o que seria de nós quando nós precisarmos ser cuidados, né, nesse nível? Mas não é só isso. Então, o Conselho Regional, quando implanta uma comissão, uma câmara técnica, ele mostra que ele está com uma visão além para o enfermeiro. E é isso que nós vemos enquanto COFEM, quando nós visitamos um regional, em qualquer cidade do Brasil, em qualquer estado, e como uma sugestão, assim, há essa possibilidade da gente estar vindo falar de PICs, por exemplo. Né? Talvez vocês que nesse momento estão nos vendo, nos ouvindo, alguns já até trabalhem com prática integrativa, outros não conheciam, outros vai despertar uma curiosidade para serem usuários ou para trabalhar. É importante que no nosso trabalho alguém encaminhe um paciente oncológico para fazer yoga, mas se o meu colega sabe que prática integrativa é terapêutico, porque se ele não sabe e ele é um enfermeiro de uma unidade de quimioterapia ou de uma unidade de terapia intensiva, ou nos cuidados paliativos, ele não vai conseguir encaminhar aquela pessoa para um grupo de profissionais, seja no local que for, na cidade que for, sistema público ou privado, para fazer a complementação terapêutica. Né? Então, isso é de extrema importância. Aproveitem vocês essa semana de enfermagem que está sendo organizada, que foi organizada aqui pelo COREM Paraná. Aproveitem. Nós vamos deixar a ouvidoria do COREM, ouvidoria cofem.gov.br, no qual a gente são encaminhados para nós dúvidas. Você faz o fluxo, a ouvidoria, e a ouvidoria encaminha para a comissão que for a atribuição. Então, imagine que são 19 comissões que o Conselho Federal de Enfermagem tem, se eu não esqueci de nenhuma, mais ou menos isso, e assim, com todas as demandas e do Brasil todo. Se não fossem as comissões e os grupos de trabalho nos regionais, o nosso trabalho ainda seria muito maior e bem mais difícil. Então, na verdade, esse fluxo ele vem desde o regional, quando vocês que se formarem e fizerem um curso de especialização e vierem no COREM para fazer a inscrição de vocês, porque é importante que a gente tenha registro. Não adianta a gente fazer as coisas sem perceber, sem inscrever, assim, de qualquer forma. Então, a gente agradece mais uma vez, principalmente a nossa comissão, e quando eu falo a nós, um carinho especial a cada uma das minhas colegas que estamos aqui nas nossas cidades, e principalmente a toda a equipe que está do outro lado, que vocês não veem até agora aqui com a gente. Contem sempre com a gente, o próprio COREM Paraná. Nós estamos à disposição, enquanto Conselho Federal de Enfermagem, para dúvidas ou qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigada, meninas. E só fechando assim, eu gostaria que você que assistiu aqui com a gente
Você se identificou? Não sei se tem chat. Põe arrobinhas aí. Essas arrobinhas são palmas para nós mesmos. E pense assim, eu não estou sozinho. Tá? Vocês não estão sozinhos. O sistema COFEM-COREM somos nós. Nós que estamos ali com a nossa anuidade todo ano. É nosso. Então vamos defender o que é nosso. Mandem mesmo. Olha, precisando de uma regulamentação específica para Pix na enfermagem, ouvidoria@cofem.gov.br. Vamos lá. A nossa base precisa se manifestar. Tá? Vamos fazer esse bem para nós e para a humanidade. Muito obrigada. Um beijo de todos nós, né?